atrapalhar você, mas nos apresentando, né? Pra já dar uma amarrada na rede. Charlie, pode começar? Eu? É. Posso. No dia 16 de fevereiro, né? Foi feito um ato em Brasília da consolidação de um movimento aí que vai se tornar um movimento político, né? Eu e a Vânia somos membros fundadores desse movimento. Eu não pude estar presente, a Vânia foi a Brasília. E uma das tarefas que nos foi delegada, acho que para todo esse movimento, era fazer essa rede, né? Fazer essa rede diversa e plural aí. E a melhor solução que tem se encontrado é conversar em rede e ouvir as demandas desses nichos de convivência aí. E aí são diversos nichos, diversos modelos de vida, diversas demandas, enfim. E aqui agora a gente vai escutar mais do que falar. A gente não tem nada pronto, não temos nada concreto, não somos donos de nenhuma verdade para chegar falando o que somos, ou a gente pode construir o que queremos ser. Acho que é mais por aí, né? Seu nome? Bom, meu nome é Pedro. E alguns anos pra cá eu tenho andado de bicicleta com uma frequência maior. Vi a possibilidade que a bicicleta tem pra minha vida e pra vida de muita gente, inclusive em Vitória hoje, né? Então, vou pra faculdade, vou trabalhar, vou sair. Eu criei o hábito de andar de bicicleta. Parei de gastar dinheiro com ônibus e investi um pouquinho na bicicleta e não gasto mais dinheiro com transporte. Eu moro em Vitória desde que eu nasci, tenho 24 anos e fiquei muito tempo sem andar de bicicleta, na adolescência e tal. Aí quando eu tive uma grana um pouquinho mais assim, eu comprei uma bicicleta pra mim. Aí, a partir daí, tem como escrever o quanto é bom você andar de bicicleta, né? Então, sofro muito desrespeito no meu dia a dia, sou visto muitas vezes como um intruso no meio do trânsito. Eu fiquei um tempo sem andar de bicicleta, assim, por, sei lá, eu acho que alguma coisa quebrou na minha bicicleta e eu inevitavelmente tive que pegar o ônibus de novo. Aí eu ficava dentro daquele ônibus lotado, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero a minha bicicleta de novo, tá? E aonde eu vou, eu acho que é um dos melhores rótulos que já fizeram de mim, né? Porque na faculdade que eu frequento, eu sou o único com um capacete de bicicleta. Então eu rodo na faculdade todinha, a galera fica olhando assim, pá, você tem coragem, não sei o quê. Você estuda onde? Faculdade Salesiana. Salesiana. Então, ando com refletor pra cima e pra baixo, com coletezinho, a galera... O EPI, né? Então, a partir desse momento que eu descobri essa nova possibilidade de conhecer mais a cidade, então... A praça, por exemplo, é um exemplo, né? Se eu não estivesse andando de bicicleta, eu não ia saber da existência dessa praça nunca na minha vida, né? Então, é uma realidade para mim e pode ser uma realidade para muita gente que está sofrendo aí no trânsito, que está revoltada. Então, durante o meu dia a dia assim, andando, eu vejo muito motorista mais do que imprudente, eu acho que meio revoltado com ele mesmo, entendeu? Porque tá ali no meio do trânsito, passa meio que, vamos dizer assim, com um ato de violência para cima do ciclista, aí chega lá no sinal na frente, para, né?
Por aí vai mesmo. embora. Com a pressa danada e o ciclista. Aconteceu comigo, lembra? Aham. Levou educado, tem que parar ali, duplamente mal educada. Né? Não consegue entender. E vem cá, você trabalha? Eu sou estagiário, sou estudante de educação física. Certo. No seu trabalho tem estrutura para você chegar lá e tomar banho, enfim, trocar de roupa? Então, Tem essa estrutura, tem essa possibilidade. Uma estrutura bem precária, mas tem. Sim. É porque eu perguntei porque a gente incentiva, né, o uso da bike para o trabalho, para tudo. Aí quando você se depara, chega no trabalho, você não tem uma estrutura para você tomar um banho, trocar de roupa. Isso é super importante. O ciclista devia ser, como diz o Fernando Braga, tratado como um rei nesse aspecto. Mas tem um livrinho se não me engano, da Federação dos Ciclistas, que explica e dá dicas para tudo isso, assim. Por exemplo, não vou para o trabalho de bicicleta porque não vou para o trabalho de bicicleta porque posso chegar suado. Aí tem lá o que fazer. Compre aqueles lencinhos, dá todas as dicas para você enfrentar todos os obstáculos que por acaso você tiver, para que você não passe perrengue. E a gente compartilha isso, a gente tem assim, quase todas as soluções de todos os aspectos possíveis para você fazer tudo de bicicleta. Certo. Já tem isso. Não é porque, como é uma cultura que não é muito divulgada ainda, as pessoas não sabem, né? Mas eu acho que agora vai. É outro universo. O universo do ciclista é outro universo. A temporalidade que passa o ciclista, a relação ele ao tempo e ao objeto, né? Quantas e quantas vezes a gente passa por um lugar e fala, puxa, se eu tivesse sem a bike eu não estaria conhecendo esse lugar. Vem essas pessoas. Exatamente. Você se apresentar agora, né? Então, eu sou Vânia, sou ativista ambiental, sou proprietária de uma unidade de conservação privada e tenho um compromisso informal, porque é uma unidade de conservação, um compromisso com a sustentabilidade. A gente tenta levar um modelo sustentável de vida e acha que o hábito de andar de bicicleta é fundamental quando se trata de sustentabilidade. Bom, a gente atua na rede sustentabilidade, um movimento que já inicia, eu penso que desde o primeiro Fórum Social Mundial, esse novo modelo de pensar em rede, respeitando a horizontalidade, a multicentricidade, esse novo modelo de viver, né? Advindo da internet, esse novo comportamento de ligar e desligar, conectar e desconectar, e estar nessa sociedade. E cada dia que passa cresce um núcleo, né? Formado um núcleo de pensamento, de modo de vida. Como é que a gente pode fazer essa compreensão, né? De como essa sociedade está crescendo. O Charlie já falou, a gente se reúne num movimento chamado Rede Sustentabilidade desde de fevereiro de 2013, embora tenha começado muito antes, com o movimento Marina Silva, nas eleições de 2010. E através do instrumento rede, a gente quer colocar a nossa utopia, que é a sustentabilidade. A gente faz uma avaliação de que o Brasil cresceu bastante nesses últimos anos. Em um determinado momento conseguiu a estabilização econômica com o Fernando Henrique. Em outro determinado momento, com o governo do PT, conseguiu diminuir as desigualdades, enfim, diminuir a pobreza no país com suas políticas públicas sociais. Mas a gente acha que não é só isso. Embora a gente tenha crescido, embora a gente seja hoje a sexta economia do mundo, nós vivemos a pedofilia, o preconceito, modelo de vida extremamente predatório. Trabalho escravo ainda, né? Trabalho escravo, enfim, essas questões sociais que a gente vive, que não são modelo
de sociedade de sexta grandeza, né? É um antagonismo, cresce tanto, é tão rico, tão produtivo e ao mesmo tempo tão pobre do ponto de vista cultural, de educação, de comportamento, né? Então dentro disso a gente está construindo esse novo modelo, que vai se tornar um modelo partidário, porque a única via de você colocar seu pensamento institucionalizado é a via partidária, não tem outra chance de chegar até lá. E nós estamos aí nessa prática de conversas em rede, ouvir cada nicho da sociedade e a partir daí fazer formulações políticas e programáticas para essa rede, para esse partido. E é por isso que a gente está aqui, ouvindo vocês, assim, compartilhando com vocês dessa demanda, desse novo universo, que é o universo ciclista, e procurando entender com o ciclista, com o agente protagonista desse novo universo, quais são as demandas, qual é esse mundinho, né? Compartilhar com a gente esse mundinho aí. Então, eu sou Betinha, trabalho na área ambiental desde 86, sou bibliotecária de formação, comecei a entrar na área ambiental através dos movimentos sociais e depois profissionalmente organizando as informações em bancos de dados sobre legislação ambiental, fauna ameaçada, unidades de conservação, enfim. E trabalho com gestão de projetos ambientais e mobilização na área de educação ambiental. A bicicleta, ela faz parte da minha vida como escovar os dentes. Eu ando, aquela bicicleta ali, eu importei porque na época não tinha mountain bike no Brasil, ela tem 25 anos e está comigo até hoje e é com ela que eu faço tudo. Eu tenho carro, eu tenho moto, mas não me adaptei a nenhum dos dois. Eu uso carro sim, às vezes vou no supermercado, mas cada vez menos. Acho que eu só uso o carro agora para fazer compra no supermercado. Acho que eu não uso mais o carro para nada. E a bicicleta é uma paixão, né? A gente tentar entender o que faz a pessoa a se locomover de bicicleta é uma paixão e uma necessidade. E eu faço isso desde sempre. O que mudou de um tempo para cá? De 2 anos para cá eu comecei a observar, por conta de a dificuldade dos transportes, né, tanto público quanto de deslocamento, as pessoas começarem a fazer uso da bicicleta de uma maneira mais de necessidade de deslocamento. Isso já acontece desde que a bicicleta existe, porque a bicicleta é considerada um meio de transporte de trabalhador, né? E ela é assim, só que nós temos poucas estatísticas. Se você anda na parte da manhã ou no final do dia pela Grande Maruípe e pela Grande São Pedro, vocês vão observar que as pessoas se deslocam de bicicleta por pura necessidade, porque o transporte é caro e a qualidade é duvidosa. Então, nesse aspecto, a bicicleta cresce a cada dia mais, mas de uma maneira escondida, porque essas pessoas não têm visibilidade. O que vem acontecendo? Começou esse movimento na Europa, né, e chegou na América e agora está chegando na América Latina e muito forte no Brasil. Existem diversos movimentos ligados à bicicleta e ao ciclismo no Brasil. Existe a bicicletada, que é um movimento mais político, que eles saem toda a última sexta-feira do mês. Eles fazem algumas intervenções mesmo, de pintar ciclofaixas, distribuem panfletos informando o benefício da bicicleta. Enfim, é um movimento extremamente político. Tem outro movimento que são os Night Bike, que começou em São Paulo, através da Renata Franzoni, que é uma cicloativista antiga. E ela então começou a botar a galera para pedalar à noite em São Paulo. Isso virou uma moda, um estilo de vida. Acontece até hoje em todas as cidades do Brasil. Aqui em Vitória mesmo nós temos uns 2 ou 3 grupos que saem fazendo isso. Tem o pessoal das trilhas, né, que é o pessoal que ao final de semana coloca aquelas roupas todas e vamos se encher de barro, fazer trilha, andar em lugares, né,
ambientalmente, tá? Então tem essa galera. Tem uma outra galera que é o bike chic, né? Que é uma galera que não usa capacete e que quer ser respeitado enquanto ciclista, nos seus deslocamentos, andar no meio da rua com aquelas roupas estilizadas, bonitas, e que as pessoas respeitem sem precisar usar o capacete, porque o capacete, ao final de contas, né? Por exemplo, eu não encontrei no Brasil nenhum que seja certificado pelo Inmetro. Então aquilo ali é uma casca de isopor e eu sinceramente não sei se aquilo funciona ou não tão bem assim. Nunca fez test drive, né? Eu uso por quê? Não só porque me dá segurança, mas porque me dá visibilidade. O capacete me faz parecer maior e aí todo mundo me vê. Bom, então assim, para vocês entenderem a diversidade que existe e tem os ciclistas mais ligados às federações de ciclistas, como é o caso aqui de Vitória. A Federação de Ciclistas ela tem mais uma pegada esportiva. São competições, triatlons e tal. Okay? Então assim, o universo dos ciclistas e dos cicloativistas são enormes, é muito grande. O que nós fizemos? Nós, que estamos sempre na mídia, eu me incluo, né, porque o ano passado eu fui indicada, né, pela mídia como ambientalista do ano, porque ando de bicicleta, não pelos meus trabalhos de fauna e flora que eu preservo, né, que é tão importante quanto, mas enfim. E aí tem outras pessoas que também são muito referência na mídia por conta que tem uma ligação com a bicicleta. Nós não nos conhecíamos, nós então resolvemos, através das redes sociais, nos conhecermos, marcamos uma reunião e nesse dia nós nos conhecemos e fundamos um movimento chamado CUC, que é Ciclistas Urbanos Capixaba. O CUC é essa diversidade toda de representações de diversos movimentos e a gente tem um foco, qual que é? Mobilidade urbana. A gente quer discutir a mobilidade urbana. Como que nós viemos parar aqui na Praça do Ciclista, antiga Praça do Cauê? A gente entende que essa praça, ela significa uma mudança no paradigma do tipo de pensamento para a mobilidade urbana que a gente quer. Como nós, né, tivemos a alegria de eleger um prefeito, que é um prefeito da mudança, é um prefeito que fez toda a sua campanha baseado em bicicleta, né? Ele tem vários spots que nós temos, nós colecionamos, né? Que Luciano disse que vai tratar essa questão, que ele mesmo é um ciclista. Então nós estamos cobrando, né, mais da Prefeitura de Vitória. Primeiro nós estamos colocando um modelo, até porque no caso do município de Vitória, as ciclovias e as ciclofaixas, elas já pertencem ao anexo 7 do CMPDU desde 2006. Então elas já existem, elas precisam ser implantadas. Então nós pegamos esse mote, nos reunimos já com o Luciano, fomos muito bem recebidos no gabinete dele, colocamos 4 pontos que a gente gostaria que imediatamente fosse resolvido. O primeiro são as campanhas para que respeitem o ciclista. Então, São Paulo lançou agora uma campanha maravilhosa, é mais ou menos isso que a gente quer, que sejamos respeitados, que compartilhem as vias, que respeitem 1,5 metro, né, e que a gente consiga compartilhar e conviver dentro de diversos modais, bicicleta com ônibus, bicicleta com transporte viário, aquaviário, de trem, enfim. Essa é a nossa pauta. Então esse movimento ele está buscando, né, os projetos dos municípios. Nós estamos começando com Vitória, mas nós já vamos para Vila Velha, vamos para Cariacica, e a gente tem um projeto que é expor isso, colocar isso e juntar todos os ciclistas que queiram entender um pouquinho mais sobre mobilidade e que queiram, através dos projetos deles próprio ciclista, e dos projetos que nos são apresentados através do poder público, a gente poder intervir e colocar a bicicleta como sim uma alternativa de transporte saudável, ecologicamente correto, compatível com outros modais e possível na cidade de Vitória. Bacana. Bom, meu nome é Luiz Som. Eu também trabalho com a área ambiental desde 84. Sou paulista. Estou aqui no
Santo Antônio dos Três, 22 anos. Sou companheiro da Betinha. Atualmente eu sou presidente de uma ONG que chama IPEMA, que é o Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica. A gente trabalha com estudos técnicos científicos para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, não só no Espírito Santo, como no Brasil. E atualmente a gente está com um projeto bastante forte, que é a conservação do muriqui do norte, que é uma espécie endêmica que só está aqui em Minas Gerais. E é uma população bastante pequena e em ambientes fragmentados, e estamos nessa batalha aí para proteger também essa espécie. Eu acho que essa coisa do ciclista e da bicicleta, a Betinha, o Carlos já colocou bem. O que eu acho que a gente quer além é que o poder público, de fato, pense como governar de uma forma diferente, entendeu? Que ele sente com a sociedade de fato, que ele tente construir numa audiência um diálogo para se estabelecer algumas diretrizes, para aí de fato a gente poder falar de mobilidade urbana. Não adianta os representantes poder falar de mobilidade urbana e daí BRT, aí é fácil fazer BRT, você entendeu? Numa região como Cariacica, que não tem acesso, não tem estrada, aí vai interligar leste-oeste, Cariacica, Vila Velha, né? Você pode fazer 5 pistas para carro, 4 para ônibus, aí faz aquela coisinha que diz que é ciclovia, você entendeu? Então é um conceito muito retrógrado, né? Mobilidade urbana, eu acho que é essa capacidade de decidir tomar as escolhas, mas escolhas que permitam que todos os modais estejam presentes, porque há uma limitação de espaço, há um empoderamento da sociedade de que as coisas têm que mudar, as formas de agir e ser, né? O direito à escolha, a questão do acesso ao que é público, e é por isso que a gente está lutando. Talvez aí para alguns políticos, se eles não refletirem em ver e pensar num novo modo de agir, a conta para eles é meramente política e voto de curto prazo, e a sociedade não é isso. Essa praça não está aqui por causa do político atual ou por causa de quando, na época do Saturnino, né, alguém teve uma grande luz. Ela está aqui até hoje porque a sociedade luta por ela, e o que a gente está fazendo é lutando por ela, lutando pela mobilidade, e nunca deixamos de ter diálogo com quem representa o poder ou a sociedade. Esse grupo, o CUC, não tem dificuldade nenhuma de fazer movimentos, atos, trazer contribuições técnicas, científicas, estudos que possam permitir modelos alternativos e soluções. Só que a gente acha que está na hora de cobrar, né? A mudança já passou um bom tempo, a sociedade quer respostas e respostas às perguntas de efetivamente quais são os projetos de mobilidade urbana. Quer discutir a Praça do Cauê? Então apresenta o projeto efetivamente, mas de uma forma que a gente possa se empoderar e possa opinar, e que a capacidade técnica deles nos ajude a fazer a melhor praça. Porque hoje a gente não consegue nem reivindicar a manutenção da praça, entendeu? O poder público abandonou a praça, não foi a sociedade que abandonou a praça. E eu acho que a questão da mobilidade está, nesses últimos tempos, apareceu aí como talvez um grande problema social urbano, né? Mas ao mesmo tempo a gente está vendo pouca acessibilidade. O governo está dando pouca acessibilidade, não está fazendo, podia estar fazendo seminários, né, nas escolas públicas, nas praças, explicando o conceito de mobilidade urbana sustentável. Tem recursos do governo federal, do governo estadual, né? Para a gente pensar, a gente precisa pensar também soluções que são muitas das vezes soluções locais que possam se integrar num contexto
de uma região, né? Às vezes os caras estão com projetos aí de 3 bilhões de reais, 100 e tantos quilômetros de interligação para um monte de coisas, e a gente pode resolver, né, com pouco recurso, uma interligação numa ciclovia que não tem, por exemplo, aí da beira-mar ou do anel cicloviário que ele fala, com a Rio Branco, né, ali também no centro, que é o exemplo claro das docas. Então eu acho que literalmente falta culhão, tá? Culhão para poder ouvir, né, e para fazer. Já não tô velho na guerrilha, entendeu? Eu já tô no momento de vida que eu acho o seguinte: o que vale é a atitude, né? E a atitude de um político não é fazer discurso, é fazer com que a sociedade veja as coisas acontecerem. E é isso que a gente está cobrando. Eu, Rafael da Rui, o que nós estamos falando aqui? Só para situar, né? Se apresentando e falando de... Meu nome é Rafael da Rui, eu sou editor da página O Ciclista Capixaba, que fica hospedada hoje em dia no Gazeta Online, sou membro do PUC, sou totalmente contra esse programa de mobilidade urbana do governo do estado, e também fico incomodado com a conivência que a Prefeitura de Vitória tem com isso. Eu acho que a gente está tomando medidas retrógradas em relação ao que está sendo feito hoje em dia no mundo desenvolvido. Em nenhum lugar no mundo desenvolvido hoje você destrói uma praça para dar lugar a vias. O discurso que está sendo feito aqui em relação à abertura dessa praça aqui está muito bem articulado, muito bem ensaiado. Todas as entrevistas que você vê do prefeito, do governador e do secretário Fábio Damasceno, o discurso é sempre o mesmo, que a praça será ampliada, que a praça será melhorada, que a praça vai ganhar área útil e tudo mais. Essa rua aqui, eu não sei o nome dela, mas essa rua aqui, ela não vai ser fechada, tem garagem aqui, tem várias garagens. Então, como é que vai ser isso? Vai ter carro no meio da praça? Como assim? Como é que eles vão... Pinto Aleixo. Como é que eles vão aumentar a praça se vai passar carro dentro da praça? Isso é claramente sei lá, pra mim isso é mentira, entendeu? É uma mentira, não tem outra palavra, é uma mentira, é tentar enganar a população. O que você faz? Você chega para a sua população e fala: olha, a praça vai ser aumentada, só que você não conta para ninguém que vai passar carro, entendeu? Então, é isso que eles estão fazendo. Em relação ao BRT, eu tenho dúvidas se isso é realmente a melhor opção para a nossa região metropolitana. Já pedi os estudos referentes ao tema diretamente para o secretário Fábio Damasceno e para o prefeito, não fui atendido. Não está havendo transparência nesse processo. A desculpa para abrir a praça é porque o BRT precisa dessa obra para que ele funcione. Mas não vai passar BRT aqui na praça, só vai passar carro e moto. Então, como assim? Por que o BRT precisa dessa área e só vai passar carro e moto? O que eles dizem? Eles dizem que o BRT vai passar pela Desembargador Santos Neves e entrar pela Dupla de Aguiar. Como isso vai diminuir, vai impossibilitar o trânsito de carros e motos na Dupla de Aguiar, eles vão ter que abrir uma via para escoar esse fluxo imenso. Então, basicamente, o que o Estado e a Prefeitura estão fazendo é abrir mais vias para carros. Nesse programa de mobilidade metropolitana,
está incluído também mais uma faixa na Avenida Leitão da Silva. Elas vão estar hoje onde está o canteiro central. Na campanha da prefeitura do Luciano Rezende, ele disse que o canteiro central iria ser ocupado por uma ciclovia. Já estamos vendo aí que as coisas mudaram. O ciclista mais uma vez vai ser marginalizado, vai ser colocado na lateral, junto com a calçada. Eu espero que isso seja feito de uma maneira correta, né? Que eles não coloquem, simplesmente pintem a nossa ciclovia ali em cima da calçada e falam, ó, tem ciclovia, mas é isso aí. A primeira coisa da campanha do governo do Luciano Rezende que não vai ser cumprida. Ele falou que ele iria colocar uma ciclovia no centro da Leitão da Silva. Isso não será cumprido mais. E é isso. O governo está resolvendo o problema de congestionamento alargando vias. Eles ficam muito incômodos quando a gente fala isso e tenta dizer que não é bem isso, mas se você pegar as ações que eles estão fazendo, é isso que eles estão fazendo. E eu costumo dizer que você resolver problema de congestionamento alargando vias é a mesma coisa que você resolver problema de obesidade afrouxando o cinto. Ela vai, sei lá, 7 anos, certo? 4 anos. Ela vai ter crescido 16%, entendeu? Então é muito provável que quando a gente chegue em 2017, o BRT esteja passando ali, já esteja entupido de carro de novo. E o BRT não consiga andar, entendeu? O BRT vai ficar no trânsito. Vai ficar no trânsito Antes de chegar, né? antes de chegar. Então, cadê as medidas restritivas? Cadê as medidas restritivas? O governo e a prefeitura ficam muito mediando conflito e sabe, medo de perder popularidade, não sei o que, mas gente, o certo, a gente já sabe o que é o certo, sabe? Como que a gente sabe o que é certo? Exemplos do que acontece aí no mundo, estudos empíricos baseados em evidência. Pô, a gente precisa simplesmente que um gestor peite isso e faça o certo acontecer, senão a gente nunca vai fazer o certo acontecer. A gente nunca vai fazer. A gente vai ficar assim mediano e com medo de fazer isso, com medo de fazer aquilo, a gente não vai fazer o certo nunca. O Penhalose, em Bogotá, ele quase sofreu impeachment. Só que hoje ele é conhecido, só que hoje as pessoas querem que ele volte para lá, querem que ele volte para a prefeitura, porque o BRT que ele colocou lá, a restrição de carros que ele promoveu na cidade e tal, as gestões atuais retiraram isso, o BRT passou a ser um caos, o BRT hoje em dia não anda, porque a cidade voltou a ser entupida de carro, e as mesmas pessoas que queriam o impeachment dele, hoje querem que ele volte. E hoje ele dá palestra no mundo inteiro para mostrar o que ele fez. E o que o Penhalose fez? Ele fez uma coisa simples. Ele retirou o estacionamento das ruas. O estacionamento que ficou é pago. Ele deu asas ao pedestre, ele deu asas ao ciclista, ele construiu 400 não sei quantos quilômetros de ciclovia na cidade. Medidas restritivas fortes ao carro. Ele forçou as pessoas a andarem de carro. Com essas medidas de mobilidade urbana, ele reduziu os homicídios em Bogotá de 80 não sei alguma coisa para 100 mil habitantes para 12, 10, alguma coisa assim. Simplesmente pegando uma rua que não tinha vida, fechando a rua, fazendo a praça, pegando uma calçada, um lugar onde os pedestres ficavam espremidos assim, pegou, tirou a vaga de carro, aumentou. Então está mais comprovado, quando você dá vida à rua, quando você dá vida à cidade, os índices de criminalidade caem, entendeu? Você não precisa, porque o que você vê hoje em dia? Você vê uma cidade tomada por carros, sem vida, e isso favorece a criminalidade, favorece as pessoas, favorece ao crime, e a polícia, o governo pega e põe a polícia ali em cima e começa a reprimir isso, sendo que você pode fazer isso de uma forma muito mais barata e mais natural, que é você dar vida à cidade, entendeu? No domingo, olha só, a gente está aqui, só passa carro, você não vê ninguém na rua, tá todo mundo dentro do shopping, a gente está se encaminhando para uma sociedade enclausurada. A gente não tem equipamentos públicos
para que as pessoas usufruam, e a gente está acabando com o sentimento de pertencimento que as pessoas têm em relação à cidade. É uma pena, é uma pena. E as pessoas cada vez mais no seu individualismo, né? Se a gente olha os carros, é um carro com uma pessoa, no máximo duas. Isso. O Damasceno falou ontem que essa obra de passar um túnel aqui por baixo, ela é muito cara, ela é inviável, ela teria que começar o túnel lá no centro da praia. Só que aí eu pergunto pro Damasceno, quanto custa a qualidade de vida das pessoas? Quanto custa a tranquilidade desses... Eu não moro aqui, tá? Eu tô aqui defendendo uma causa que assim, é minha, porque essa obra aqui vai impactar a cidade inteira, só que não é minha causa aqui como morador, eu tô defendendo os moradores. Quanto custa a tranquilidade dos moradores aqui? Quanto custa essas pessoas não terem esse barulho na cabeça delas, sabe? Quanto custa isso? Quanto custa os moradores aqui, os filhos desses moradores, as crianças terem um espaço aqui para usufruir, sabe? Essa parte não tinha que estar pensando em dividir essa praça, a gente tinha que estar pensando em de fato ampliar o fato dela, né? A área dela. E o que eles estão falando é que vão ampliar, mas não vai ampliar. A gente tinha que estar pensando era tirar esses muros, fechar essa rua aqui, fechar a rua de lá, passar um túnel. E digo mais, não tinha que passar túnel para carro não, tinha que passar túnel só para o BRT. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada ano passado, dá prioridade a não motorizado e a transporte coletivo. A gente já gasta por ano, dados da NTP, tá? A gente já gasta por ano a infraestrutura, a manutenção da infraestrutura voltada para o transporte coletivo no Brasil inteiro custa 900 milhões de reais por ano para se manter a infra que existe, certo? A infra para se manter o transporte individual custa 12 bilhões de reais para se manter a infra. Então a gente gasta mais 12 vezes mais que 12 vezes para se manter essa infra que tende ao colapso, não é sustentável. Por que a gente continua investindo nisso? O governo federal, quando ele diminuiu o IPI para carro e acabou com a CID da gasolina, né? A CID da gasolina, não é? A CID da gasolina, para fazer com que as pessoas comprassem mais carro. Se você fizer as contas, o governo federal investiu 32 bilhões de reais no transporte individual, certo? Cara, o que está acontecendo, entendeu? O que está acontecendo? O que adianta você investir dinheiro para as pessoas comprarem carro se daqui a um ano, 6 meses, você cria um problema imediato? Que só na cidade de São Paulo estima-se que os congestionamentos custem 50 bilhões por ano. É isso o número, 50 bilhões por ano que o cara falou lá, né? Eu acho que sim. 50 bilhões por ano. Que conta maluca é essa, sabe? A gente tá querendo. A gente tá querendo alavancar a indústria automobilística porque ela gera emprego e ela gera um número bonito no PIB, mas assim, esse número é sustentável, entende? A gente vê muita ação de curto prazo, sabe? Essa ação do IPI é uma ação de curto prazo para gerar um número de PIB, para gerar emprego, mas esses empregos são sustentáveis, esses empregos têm qualidade, certo? Vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, o país mais motorizado do mundo. Detroit está com uma dívida de 20 bilhões de dólares, justamente por esse modelo focado no automóvel. Los Angeles, a Bay Area, ali, Los Angeles não, é Bay Area, São Francisco, tem uma das taxas as pessoas são mais motorizadas do que em qualquer lugar do mundo. E duas vezes por dia na Bay Area em São Francisco a cidade para no trânsito, entendeu? Então lá os caras têm vias de 6 faixas de cada lado, o trânsito não flui. E os caras estão com um problema agora, putz, o modelo americano de subúrbios, e todo mundo trabalhar aqui, faixas longas, acabou, não tem pra onde ir.
É um falso desenvolvimento, né? Falso desenvolvimento. E a gente está caminhando para isso. Entendeu? A gente aqui no Brasil tem vias de padrão europeu, são vias curtas, estreitas, e um pensamento americano de motorização individual. Então a gente tem que escolher, a gente vai seguir o modelo europeu ou o modelo americano. Se a gente for seguir o modelo americano, ironicamente, eu tenho que sempre explicar que eu tô falando ironicamente, tá? Porque senão o Luciano Rezende vem e fala que eu tô. Senão o Luciano Rezende vem e fala que eu tô defendendo a depredação de patrimônio histórico. Então, eu tô sendo bem claro, gente, eu tô falando ironicamente, tá? Se a gente quiser seguir o modelo americano, eu tenho algumas propostas aí pra gente. A Fonte Grande ali, a gente já pode explodir ela, entendeu? Explode a Fonte Grande ali. Constrói um estacionamento, entendeu? Passa as avenidas ali, porque a gente está precisando de bastantes avenidas, entendeu? A gente não tem avenida para isso. Vamos pegar o material da Fonte Grande, vamos aterrar a Baía de Vitória inteira e fazer uma grande avenida. A gente não precisa da Baía de Vitória, a gente não precisa da Fonte Grande, a gente não precisa do Morro de Moreno. Pra quê esses negócios? Vamos aterrar tudo logo, gente, fazer avenida. É isso, cara. Falei pra caramba, desabafei. Mas é isso. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Às vezes dá vontade de falar, para o mundo que eu quero descer, cara. Meu Deus do céu. Aí você vai num gabinete itinerante, faz uma pergunta pro prefeito, tenta, sabe, faz uma pergunta pro Damasceno e o cara não te responde. E Um mês e meio depois das maiores manifestações que esse país já teve. A gente vai lá num gabinete, com licença, eu quero fazer 6 perguntas pro senhor. O cara não responde nenhuma. Entendeu? Ou seja, não reconhecem como... Não reconhece, não mudou nada. Olha o que a gente teve, cara, em junho. Vitória em números relativos teve a maior manifestação do país em números relativos, em proporcionalidade. E eu chego numa audiência com o poder público, faço algumas perguntas bem pertinentes e o cara me enrola. E aí ele percebe a ameaça das minhas perguntas e o que ele faz? Ele inverte o jogo, me coloca como militante, como um cara radical, tenta colocar as pessoas que estão ali contra mim e muda as minhas palavras e fala, em relação à sua proposta de derrubar o Palácio Anchieta, eu não concordo, eu sou contra quebra-quebra, eu não posso compactuar com isso, sendo que eu estava justamente defendendo o patrimônio histórico. Ou seja, esses caras são muito inteligentes. Você poderia refazer as 6 perguntas? As 6 perguntas? Se você lembrar aí. Alguém lembra das 6 perguntas que eu fiz? Era o seguinte: se a gente está abrindo a praça para o BRT, por que vai passar carro e moto? Se vai passar carro e moto, de cara eu já digo para os senhores que os senhores estão infringindo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que dá prioridade a não motorizados e a transporte coletivo. A resposta que eles deram, muito meia boca, é que o BRT depende de passar carro aqui para funcionar. Mas aí eu replico. A solução não é diminuir carro na rua, diminuir moto. Eles vão falar, mas não tem como você mandar as pessoas deixarem o carro na rua se você não tiver um transporte público de qualidade. Eu triplico. Nenhuma cidade do mundo, o BRT, o metrô, nada funcionou se você não restringir o carro junto. Outra pergunta. Se o BRT vai passar aqui em 2017, por que a gente vai abrir esse negócio agora? Já que eles estão falando, não é para melhorar fluxo. Então, se é para o BRT, por que a gente vai abrir isso agora? Por que não começa de lá para cá? Por que não começa de lá para cá? Por que a gente está abrindo isso agora? Entendeu? A ordem de serviço já foi dada, a empresa já está licitada, já tem tudo. Já está licitado, já tem tudo, certo? Não sei se foi dado, mas enfim, eram 6 perguntas, só que depois do gabinete surgiram outras, várias. Eu cheguei na internet, mostrei uma planta
e falei, olha só, gente, tudo que vocês estão falando tá errado, não tá nessa planta aqui, é mentira. Aí o prefeito e o Damasceno estão falando que a gente está fazendo uma discussão em cima de uma planta ultrapassada, de um projeto que não existe mais. Desculpa, um projeto que não existe mais, de um projeto que está sendo modificado. Então, cadê o projeto? Cadê a planta baixa para a gente discutir? Como é que você quer que eu vá num gabinete itinerante, numa audiência pública, discutir um projeto que eu não tenho a planta dele? Inclusive nós, moradores aqui do entorno, vamos participar dessa reunião do dia 21. Não sabemos qual nós que é. não sabemos qual que é A o projeto, cegas, vai ser apresentado na hora. entendeu? Nós sabemos que a praça vai crescer de uma para duas. Vamos lá, A área vai crescer. a outra pergunta que eu fiz. Senhor Fábio Damasceno, por que apenas uma empresa apresentou proposta na questão viária da Praça do Cauê? Foi feita uma licitação, foi no DR, né? O DR fez essa licitação e a obra Uma viária. concorrência. E só uma empresa uma apresentou concorrência. Não, o proposta. problema não é só uma apresentar, o problema é a comissão de licitação ou o governo aceitar que somente uma empresa Sim. participe Ou de não uma tem concorrência projeto, e seja ou vai ser ganhadora. uma grande maracutaia, né? Ó. Porque é 1.400 agora, aí vão justificar. Mudaram o projeto, aí já vai custar 3 milhões porque alguém mudou o projeto de uma pontezinha e agora não tem. Isso. Eu perguntei isso aqui, ó. Eu, Fábio Damasceno, na hora que eu perguntei pra ele, tem no vídeo isso, ele olhou pro lado, nem olhar no meu olho ele olhou na hora que eu perguntei isso pra ele. Ele olhou pro lado e fez assim. Pede pra ele asfaltar a Constante Sodré. 1,4 milhões só para fazer a quero ver parte se ele vai viária, tá? Não conta, eu acho que não conta nem a demolição, né? Não, é. São 300 metros, 300 metros de via a licitação. Aqui a Beatriz está falando. 1,4 milhões. Eu fiz essa pergunta. A praça não está incluída, a urbanização da tá, praça. eu perguntei por que a Serra Betume, por que só uma empresa, por que vai custar 1,4 milhões? Eu perguntei onde estão os estudos que embasam essa decisão. Que não nos foi A apresentado. resposta em que o momento prefeito nenhum. deu foi que esses estudos fazem parte do programa de metropolitano de mobilidade urbana. Mas não disse onde eles estão. Eu sou um cara bem rato de internet. Eu fui atrás disso, cara. Eu varri a internet atrás disso. Eu não achei. Por isso, amanhã eu vou fazer uma visita lá na CETOP, vou tentar achar esses estudos. Eu acho que eles têm que me dar isso, né? Eu criei uma nova série no meu blog que é Ciclistas Jones em Busca da Mobilidade Perdida. Você vai tentar achar os estudos. Pode ser também em busca dos estudos perdidos. E aí eu vou fazer uma vinhetazinha com a música do fundo, né? Tan, 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 e a gente lá buscando os estudos. Que é bem a cara do nosso movimento mesmo. Se não for A hora que você for, pra Rafael, gente se você divertir, me dá a uma gente ligada. faz. Vamos levar uma lente de aumento. uma lente de aumento, Vamos ficar lá. um chapéu de Vai ser arqueólogo, muito entendeu? bom. E a gente vai fazer um vídeo assim, né? Enfim. A outra pergunta foi. Senhores, o que os senhores. Foi essa pergunta da polêmica que o Luciano distorceu. Senhores, a Praça do Cauê é um patrimônio histórico. E a gente está falando de destruir o patrimônio histórico. O que os senhores achariam se um dia a gente passasse a defender a destruição do patrimônio histórico do centro para dar fluidez ao tráfego? Nesse momento alguém gritou: Palácio Anchieta! Aí eu falei: Palácio Anchieta. É uma loucura você querer derrubar o Palácio Anchieta. Eu não lembro qual foram as outras perguntas. Aí foi isso, Tá no vídeo, não, foi isso, basicamente foi isso. Foi basicamente isso que aconteceu. E ninguém me respondeu nada. Seria um vandalismo aqui, né? Seria um vandalismo. E o Luciano, cara, todas as entrevistas ele tá falando a mesma coisa. Existem ativistas que estão fazendo uma discussão muito alarmista, falando de destruição de uma praça, de fim da praça, de morte da praça. Não é o certo isso. Não é a morte da praça. Rapidinho. Então eu te pergunto, Luciano, você vai passar uma via por uma praça projetada em 1896 por Saturnino de Brito, é um patrimônio histórico. Se isso não é uma destruição de uma praça, isso é o quê? Nenhum ponto do mundo desenvolvido hoje em 2013, é claro, se isso acontecesse na década de 50, ninguém ia falar nada. Mas hoje em 2013 você fazer isso, entendeu? Com esse papinho de que vai ampliar, não vai ampliar. Para de papo, você não vai ampliar a praça. É desvio de verba. Não vai ampliar a Como é que praça. tá a cara. mobilização para a comunidade do entorno?
Tá boa. As Como é que eles pessoas... estão? Bom, Poa, assim, eu moro aqui a 2 quadras, ali eu moro na cabeça da Reta Penha. A Beatriz mora aqui nesse prédio chamado Cauê, um dos mais tradicionais, que tem até uma do SAMU, tem uma obra, não é aqui? Tem a obra do SAMU, que é aqui na Artista Plástico, no seu prédio. Sim, ali. SAMU foi um artista plástico que muito respeitado no mundo inteiro também, que ele trabalha com mosaico. Ali tem um dos prédios mais antigos aqui. Tem uma obra. Beatriz mora aqui, o Ronaldo veio falar comigo ontem, assim, tá boa. Só que, infelizmente, tudo que os moradores ficaram sabendo foi através da imprensa. Porque nós, por exemplo, em nenhum momento nos foi comunicado o horário exato dessa audiência ou reunião. E geralmente essas audiências são marcadas assim, 6h30, 18 horas e 30 minutos. Dentro de uma cidade que você tem um trânsito, né? Cidade que você não tem mobilidade. Não tem mobilidade. Não teve ainda, né? Pode ser que tenha, mas não teve aquele carro de som convocando os moradores. Não teve nada que nos dissesse que ela realmente vai acontecer. A gente está sabendo da Não vai imprensa. acontecer, né? Não, é para acontecer do jeito que quer, com o grupo que quer, achando que vai tombar. Mas isso já está assim tão latente que se espalhou, né? Então, teoricamente, Deixa está eu todo falar mundo uma coisa. sabendo. Verdade. Nós não queremos bater de frente com o prefeito. A gente não faz isso só para bater de frente com o prefeito, com o governo. A gente não faz isso. Tem mais o que fazer, rapaz. A gente não tem mais o que fazer, cara. Eu também. Ninguém faz isso para bater de frente. A gente faz isso porque a gente ama a cidade. A gente quer que a cidade vá para os rumos certos. E a gente não está vendo isso acontecer. É por isso que a gente bate de frente com o prefeito, bate de frente com o governador. Se estivesse fazendo as coisas certas, a gente não bateria de frente. O meu maior sonho é que o prefeito ou o governador calhe a minha boca, entendeu? E mostrem que eu tô errado. Acho que eu nunca ficaria tão feliz de alguém calar minha boca e provar, você é um idiota. Se ele me provar, se ele me provar que eu tô errado, eu vou ficar muito feliz. Eu vou a público, uso o meu blog e falo, olha, eu tô errado. O Luciano e o governante, o Renato, o Casagrande, estão fazendo a coisa certa. Eu tô errado. Tudo que eu falei deles tá errado. Juro pra você. Isso que eu mais. Quer ficar mediando conflito demais e não fazer a coisa certa? Não dá. Essa questão de mediar conflito é muito louvável, eu acho que é um caminho. Só que, né, por exemplo, a gente estava conversando ontem, eu tenho bastante experiência de gestão pública. Já tive em gestão pública muitos anos da minha vida. E a área ambiental é uma área muito sensível, que é a área que eu atuo e atuei até hoje. Então, por exemplo, você pode imaginar 26 anos atrás, quando nós fomos conversar com a população para mediar conflito, porque eles estavam invadindo uma área que era uma área sensível, que era a área de preservação, que é toda a área de São Pedro, incentivada pelo poder público, inclusive, né, de invasão, porque o lixão era lá, então toda aquela história da ocupação de São Pedro, que todos nós sabemos, que eu não vou repetir aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que naquela época nós fizemos uma pesquisa com a comunidade de São Pedro e mesmo com a Grande Vitória, que tem também parte daquela área de manguezal, que Cariacica tem um pedaço, Vila Velha tem outro. Sabe o que a comunidade queria? Que aterrasse todo o mangue, porque o mangue fedia, o mangue não servia para nada, o mangue só incomodava, que eles queriam ampliar as residências, fazer escolas, queriam ter o que nós, entre aspas, né, damos para o pessoal da Zona Norte, que no caso seria mais aqui, né, Jardim Camburi, Jardim da Penha e Praia do Campo. E lá em São Pedro a gente queria que eles continuassem a convivendo com o mangue. Naquela época o gestor público, mesmo tendo um grande conflito e que todo mundo dizia que não, que vamos aterrar o mangue, o gestor público naquela época disse, não vamos fazer, nós vamos contra o senso comum e não vamos aterrar o mangue, que é um bem. E começamos a reverter, mostrando que o mangue empregava 6 mil famílias naquela região, que o mangue era a maior indústria que eles tinham de sobrevivência. E depois eu tive uma outra experiência com o Horto Municipal de Maruípe, na Grande Maruípe. O Horto de Maruípe funcionava ali antigamente uma fábrica da própria Prefeitura de Vitória.
E a comunidade ali são 14 bairros no entorno do Horto de Maruípe. A comunidade queria que nós fizéssemos ali uma Praça dos Namorados. A Praça dos Namorados tinha recém-inaugurado, né? Então toda essa parte asfaltada, tudo sem árvore, bem árido como é a Praça dos Namorados até hoje, eles, os moradores da Grande Maruípe, queriam hoje Maruípe dessa maneira. Por quê? Porque para os ricos vocês fazem tudo asfaltado e aqui vocês querem colocar mato. Vai aumentar o tráfego, nós já temos muito traficante, as pessoas se escondem aqui e o poder público bateu o pé e disse, não, nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos fazer uma coisa que preservaria a questão da Mata Atlântica, que daria um pulmão, né, aqui na Grande Maruípe para você. E isso, todo mundo estava contra, mas o poder público, usando da sua lucidez e da legislação vigente, bateu o pé e hoje nós temos um dos maiores manguezais urbanos preservados e nós temos um grande parque urbano ali naquela região e tem bastante árvore, que é o Horto de Maruípe. Então, assim, eu fico muito preocupada quando o gestor público diz que está ali para mediar conflito, que ele vai ser uma balança. Ele tem que seguir a legislação, apresentar os projetos e os estudos e, a partir de estudos técnicos e científicos, tomar a decisão. E não porque na cabeça dele ele acha que é o melhor. Acho que é aí que dá a diferença. Ouvir a sociedade, né? Não tem política pública sem controle social, não tem sustentação. Organização do solo urbano, né? É, verdade. Lembrem que Hitler era apoiado pela maioria, tá? Eu acho que o mais profundo é entender que o poder público fomenta modelos, adota modelos para possibilitar o crescimento de poluição. Porque se você viabiliza trânsito motorizado, você também viabiliza uma maior descarga de CO2 na atmosfera. Eu lembrei de uma coisa muito importante agora. Então você está indo na contramão ele está andando na contramão mesmo da história. Eu lembrei de uma coisa muito importante. Pegando um caminho inverso, né? Olha só. O motorista, ele costuma dizer que ele... olha só, eu não sou contra carro, tá? Eu sou pró-bike, é diferente. Eu sou pró-bike, é diferente. Eu tenho carro, mas eu só uso em situações específicas, entendeu? E eu aceitaria pagar muito mais pelo que eu pago para usar o carro hoje, porque eu sei o dano que ele gera na sociedade. Existe hoje uma falsa ideia de que você paga demais para usar o seu carro, de que você paga demais pela gasolina. Você não paga demais. Por quê? Se você juntar isso tudo aí que eu tô falando, eu não tô tirando da minha cabeça não, tá? Isso tudo eu tenho que me embasar cientificamente isso tudo que eu tô falando tem estudo disso. Se você pegar o número de mutilados, o número de mortos do trânsito, se você pegar, por exemplo, em São Paulo, morrem 3 mil pessoas por ano decorrentes da poluição atmosférica. Se você pegar os prejuízos financeiros decorrentes de enchentes, porque a enchente tem tudo a ver com o automóvel. A enchente, ela é causada por conta da infraestrutura do transporte individual, porque o asfaltamento de vias impermeabiliza o solo e isso causa enchente. Se você pegar, cara, muita coisa. Quantidade de pneus quantidade de pneu, os 12 bilhões que são usados na manutenção de vias, as enchentes, as pessoas que morrem, enfim, eu estou usando só alguns exemplos, tá? Mas tem muita mais coisa aí. Essa conta, o carro gera muito mais prejuízo para a sociedade do que o IPVA e o licenciamento conseguem pagar. Entendeu? Então, o usuário do automóvel, ele não está pagando essa conta. Quem está pagando essa conta é quem não usa o carro, o ciclista, o pedestre, o usuário de ônibus, todo mundo está pagando essa conta. Entende? Então, quando a gente fala de estacionamento rotativo, é um absurdo, eu já pago imposto, eu vou ter que pagar para estacionar num lugar que é de direito? Não, negativo. Estacionamento de carro não é um direito constitucional.
desse estacionamento de carro é uma decisão política. Quem diz isso é Henrique Peñalosa, o ex-prefeito de Bogotá. E eu concordo muito com ele. Se você pegar ali o valor de uma vaga de estacionamento na Praia do Canto e você calcular e ver quanto custa aquela área ali, é caro. É muito caro pra gente deixar um carro ali estacionado ali de graça. É muito caro, entende? Então a gente tem que passar a cobrar das pessoas certas, entende? Os impostos da gasolina tem que retroalimentar o transporte coletivo. Então, que é o que tá começando a ser feito, eu acho, né? O negócio do CID, que É uma tentativa. que vão Resgatar o CID. municipalizar o CID, não é? Isso. Não tem uma história dessa? E Jogar para o transporte. isso que aí você vai dar a conta para pagar para a pessoa certa. Você vai tirar a conta de quem não tem nada a ver com isso, que é o ciclista, que é o pedestre, que é o usuário de transporte público. Então, o grande problema é esse. O usuário do automóvel não paga a conta. Ele tem que pagar essa conta, entendeu? O IPVA não é um imposto que te dá direito a usar a via. O IPVA é um imposto sobre propriedade. O licenciamento é um imposto, licenciamento. É uma taxa que para você ter direito de circular, certo? Só que o IPVA não tem ligação nenhuma, não tem ligação direta com a manutenção de vias, né? Os impostos todos vão para um bolo e do bolo eles são divididos para saúde, educação, segurança e manutenção de vias. Quando compro a minha bicicleta, eu pago imposto. E eu tô contribuindo também para a manutenção de via. E eu não tenho IPI reduzido, igual o carro tem. E eu não gero um dano para a via como o carro gera. Entendeu? Você acha que uma das possibilidades de restrição ao veículo seria o aumento da gasolina, por exemplo, e destinar essa verba? Com certeza, com certeza. Os impostos da gasolina tem que retroalimentar os não motorizados e o transporte coletivo. A gente tem que ter políticas públicas de incentivo à carona solidária. Isso é uma coisa simples de ser feita. E As empresas, né? as também empresas, as deveriam pessoas, incentivar. você pode criar pontos de carona solidária na cidade. Isso é feito de forma muito funciona muito bem em Curitiba. Florianópolis funciona muito bem. Pontos de carona. Você pode. Existem inúmeras medidas restritivas. Carona, rotativo, você aumentar o preço da gasolina, você não diminuir o preço do IPI. E por último, o pedágio urbano. Você tem que reduzir o IPI das bicicletas. Tem que reduzir o IPI das bicicletas. A zero, entendeu? Transporte ativo. Bicicleta, skate. E pedágio urbano, por exemplo, a ponte aqui. Vamos falar da ponte. Qual é o problema da ponte? Eu sou a favor que o pedágio triplique para carro. Vai lá pra Vila Velha. Para Ou então, carro. Porque essa paradinha aqui é Ok, que causa esse problema. que ele vá para Vila Velha e que ele continue para carros, talvez até mais caro do que é hoje, entendeu? E para ciclista, para financiar a parte do transporte. para pedestre, para ônibus, que não cobre. Você quer ir de carro, meu amigo? Você vá, mas você pague essa conta. Aí as pessoas, você tá violando. Radicalizando. Você tá violando o meu direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Não, cara, eu não tô violando. Você continua tendo direito de ir e vir, só que você tem o direito de vir, só que não de carro. Entendeu? Você pode. Hoje são as bicicletas, os ciclistas e os pedestres que não têm o direito de ir e vir com... Isso hoje quem não tem direito de ir e vir é o pedestre e o ciclista na terceira ponte. Então cadê? Se a gente for aplicar na Constituição, o direito de ir e vir sob esse ponto de vista, tá errado. Mas a gente sabe que não, porque o pedestre ciclista tem como ir pelas 5 pontes. Sim. Então, teoricamente, o pedágio não é inconstitucional, porque nós temos outros acessos, né? Né? Só que é essa a discussão, cara, que tem que ser feita. Tem que dar conta para a pessoa certa e pedágio urbano, como acontece em Londres, rotativo. Em Londres você paga 75 libras para deixar seu carro uma noite na rua, cara.
É muito caro. Você vê se alguém deixa. Ninguém deixa, cara. Ninguém deixa. No Japão cara. é o triplo disso. No Japão você só pode comprar carro se você tiver uma garagem, cara. Entendeu? A gente vai vai acontecer amanhã, vai Depois, pra você desfazer do carro, você tem que pagar o preço do carro de novo. Eu assisti recentemente uma reportagem sobre o país. Eu não estou conseguindo, até o final da minha fala, eu não consegui lembrar o nome do país. Não sei se é Etiópia. Eu acho que é Etiópia. Você paga 100 mil euros pela licença para poder ter um carro, para poder ir na concessionária e comprar um carro. Então, assim, dura 10 anos essa licença. Aí, porque o repórter perguntou, mas por que tanta bicicleta? Não, bicicleta demais. Ele disse, porque é muito caro ter um carro. Você tem que pagar uma licença que é caríssima, que é esse tal licenciamento, mas lá é muito mais caro. E um carro mais ou menos popular lá custaria o equivalente a 1/3 dessa licença toda que você paga. Olha que bacana, né? Que medida Já há muitos interessante. anos, a minha cunhada, quando eu me casei com o Luiz, a irmã dele estava vindo para cá, isso tem 20 anos, e ela ficava procurando japoneses que estavam indo para lá, que ela queria doar o carro dela. Porque para ela descartar o carro, isso há 20 anos atrás, ela ia pagar o preço de um carro popular aqui no Brasil. Preço de um carro novo. Um carro novo. Entendeu? Então ela queria doar o carro e ela não conseguiu ninguém para doar o carro. É Camboja. Ela não conseguiu ninguém para doar o carro, ela teve que pagar esse preço e aqui ela ficou sem dinheiro. Cara, uma das críticas que eu mais escuto quando eu falo em restrição de automóveis é: mas você é xiita, você está querendo acabar com o direito de escolha das pessoas. Vamos fazer uma reflexão. A indústria do cigarro, certo? Você via aí na televisão, comercial e o caramba, e viviam falando, não, mas é uma indústria que gera emprego e não sei o que, impostos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje, o cigarro está sendo cada vez mais empurrado e mais restrito, políticas de restrição ao consumo. Isso, políticas de restrição ao consumo. Por quê? Faz mal para a sociedade. Se faz mal para a sociedade, a gente tem que dificultar, entendeu? Tem que dificultar. Deve proibir ou não, aí já é outra discussão. Mas dificultar, acho que a gente fizeram uma conta de saúde e viram que o que a indústria dava de retorno e tudo não cobria nem os custos da saúde da quantidade de pessoas que estavam doentes. O que aconteceu com os empregos da indústria do cigarro? Foram realocados. Entendeu? O que vai acontecer com os empregos da indústria automobilística, não sei o que. Gente, o mercado se adapta. A gente vai realocar essas pessoas em outros lugares. Mas na verdade o que a gente precisava ter certo quantos está gerando hoje, né? Porque está tudo mecanizado, está tudo... Ainda é grande, mas está caindo. Mas tá caindo. Cada vez mais. Não é um emprego de qualidade. E outra, esse emprego tem data para... Esse emprego gerado para a indústria automobilística tem data para acabar. Porque é insustentável o que a gente está vivendo. É insustentável. Então, uma hora ou outra, esse emprego que os caras estão gerando, diminuindo o IPI, ali na frente vai colapsar, vai dar um nó, a cidade vai parar e a força, a indústria vai ter que parar de vender carro. Eu vou me despedir de vocês. Preciso ir embora. A gente já está no final, eu só queria fazer mais uma perguntinha. Como é que você vê como é que vocês veem, né, o ativismo ciclista hoje no Vitória, no estado? Como é que isso está assim? Qual ativismo? Tem várias. Você falou, tem várias vertentes, né? Mas como é que está? Vocês têm um fórum de discussão única, um núcleo único de conversa, que junta todos esses grupos? O PUC tem feito isso nos últimos 40 dias. Também não sei quanto que isso vai durar, porque é um movimento, né? E não sei quanto que isso vai durar e como que isso vai, daqui para frente, vai acontecer. Mas a gente tem diversos grupos de ciclistas, ativistas, como eu já coloquei para você no princípio. Tem o pessoal da trilha, tem o pessoal do bike chic, tem o pessoal do slow bike, tem o pessoal da bicicletada, tem o ciclista capixaba, tenho eu que, né, prego essa coisa de você andar naturalmente também de bicicleta. Então, assim, a gente está agora nesse momento de bastante discussão e cobrança do poder público, porque isso está crescendo muito, mas a gente também não sabe
futuro. O movimento ativista de ciclismo em Vitória está crescendo bastante. Nesse último ano sofreu um boom, eu posso dizer isso. Você consegue ver na rua mais gente pedalando. Você passa na rua, você vê mais gente pedalando. Essa questão de que o ciclista pode andar na via, não sei o quê, de um ano pra cá ficou mais evidente, mais exposta, e as pessoas estão assim, caramba, é mesmo? Eu posso andar ali na rua, cara, como um carro? Não é na calçada que você Não é na pode andar, calçada? você pode andar na Nossa, rua. eu posso andar na rua. E as pessoas estão pegando a lei do 1,5 m, aprendendo e vendo, caramba, é legal, e tem lei que me protege, cara. O cara tem que passar, o cara tem que diminuir a velocidade, tem que respeitar o 1,5 m. Aí os caras vão pra rua, veem os carros não respeitando e ficam assim, pé da vida, e viram ativistas, entendeu? E viram ativistas. Porque vem, caramba, tá tudo errado. E é isso, as pessoas estão se manifestando. sozinhas, assim. Eu costumo Tem dizer. uma agenda de atividades, alguma coisa. Tudo é colocado no cookie. Tudo que a gente tem, que a gente fica sabendo. Cada um de nós tem um projeto pessoal que, né, além do trabalho, né, da onde que a gente tira o nosso sustento, a gente tem projetos voluntários e projetos pessoais relacionados à bicicleta. E a gente, tudo que cada um faz, o outro apoia. Por exemplo, o que a bicicletada faz, todas as outras tendências apoiam. E assim sucessivamente. E a gente todo posta na fanpage do Cookie. Podem contar conosco. Que bom. Mais uns na teia Mais de um vocês. lá aí. pra Sim. divulgar essas Juntar os ações. enredados todos dentro desse projeto, que é... E o que a gente quer é que essa cultura cada vez seja mais divulgada, que as pessoas vejam e entendam que você usar a bicicleta como meio de transporte, lazer, diversão, atividade física é uma coisa natural. Não fiquem com medo, podem nos acionar, né, para poder começar. Pessoa que queira andar de bicicleta, eu queria muito ir para o trabalho de bicicleta, mas eu tenho medo. Então nos acione, que a gente vai orientar, ensinar, explicar, né? Quem quiser também adquirir bicicleta, a gente orienta, isso não é cobrado. Quem pedala é mais feliz, quem pedala emagrece, quem pedala sofre menos de depressão, quem pedala tem menos risco de sofrer doenças cardiovasculares. Porque ela tem espectro maior. Tem que ver. Quem pedala enxerga a cidade com um microscópio, entendeu? Você vê coisas que quando você está no carro você não vê. Você consegue ver o passarinho passando, a borboleta, você consegue parar e olhar uma vitrine, entendeu? Ver uma loja. Barulhos você escuta. Barulho também. você escuta. Então é importante que o comércio entenda que quando tiram uma vaga de estacionamento na frente do seu comércio e passam uma ciclovia, o seu movimento não vai cair. Vai aumentar. Porque quem compra, carro não compra. Quem compra são as pessoas. Entende? E de carro, você passa a 60 km por hora, você nem vê a vitrine. De bicicleta, o cara passa ali a 20, 15 km por hora, olha a sua vitrine, para e compra. Entendeu? Isso está acontecendo agora em Nova York. Aquela mulher lá que assumiu a Secretaria de Transportes lá de Nova York, fechou a parte da 7ª Avenida, fez uma ciclovia, rolou um protesto no começo dos comerciantes, só que passou um mês e os caras estão, nossa, então graças a Deus que ela fechou para estacionamento e fez uma ciclovia. Quebrar esse paradigma de bicicleta coisa de pobre, né? Bicicleta de fato é uma questão de sobrevivência para algumas pessoas. Nós aqui, burguesinhos que moramos na Praia do Canto, a gente faz porque a gente É uma ama. opção, mas tem gente que não tem essa opção. Mas tem Isso gente que precisa ficar não claro. tem opção. Faz falta no final do mês a passagem. Então. Morador de rua que mora na rua porque não tem como chegar em casa. Exatamente. Então a bicicleta é uma ferramenta de inclusão social. Você permite que a pessoa
coma mais no final do mês. E se desloque. E se desloque. E possa sair à noite, por exemplo, de um bairro onde que não tem acesso de carro, ela não pode sair de transporte, nem de transporte coletivo, nada, ela pode pegar a bike dela e ir pra balada e... Existem aí historinhas aí de empacar bike, não sei o que, eu sou totalmente contra isso. Porque você vai tirar a universalidade da bicicleta, sabe? A universidade é acessível, tem uma acessibilidade essa parte universal. livre, entendeu? essa coisa meio vento na cara, Então, que inspira um pouco da liberdade também. Né? mas vira e mexe você vê aí saindo na mídia. Ciclistas cometem erros e causam acidentes. Mas peraí. A culpa é do ciclista ou a culpa é de quem está no governo e não faz nenhuma campanha educando os ciclistas? Alguém aprende a pedalar na escola? Alguém vê alguma campanha na televisão ensinando da lei do 1,5 m, ensinando que ocupar a faixa é mais seguro? Ninguém vê. Ninguém sabe que pedalar na contramão é pior e é proibido. Então é muito fácil você pegar o elo mais fraco, o ciclista, e falar: olha aquele cara na contramão, olha só, o ciclista é tudo doido, a culpa é dele, entendeu? Mas ninguém faz nada pelo ciclista, entendeu? Então é ridículo algumas coisas que saem aí na mídia aí, culpando o ciclista pelos acidentes, entendeu? É claro, tem ciclista fazendo porcaria no trânsito? Tem. Por que ele faz porcaria no trânsito? Sabe? O ciclista não passa por um processo de tirar uma carteira de motorista igual um motorista passa, entendeu? Então, enfim. Pô, foi muito bom. Eu queria agradecer a todos e todas pela iniciativa, por ter aceito o convite, por ter falado com tanta propriedade. Com tanto amor. É muito legal isso, é uma Tanto paixão, é um mundo, é um universo. Amor, você pode usar essa mais palavra, certeza. amor. É um universo. E eu quero estar junto. Opa! Misturado. Misturado com a minha bike. Como é que contamina? Essas coisas contaminam É, as pessoas, muito bom mesmo. Obrigada.